Olá, paz a todos. Vamos à leitura de 2 versículos da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 6, os versículos 12 e 13. Assim está escrito: E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Aqui temos um momento solene na vida de Jesus, um momento de oração junto a Deus o Pai para uma atividade necessária na continuidade do seu ministério. E ele passou a noite em oração para que no dia seguinte, ao amanhecer, ele pudesse escolher dentre os discípulos aqueles que seriam por ele nominados de apóstolos, a quem encarregaria de responsabilidades maiores com relação ao seu trabalho e à continuidade do mesmo. Com base nesses 2 versículos, vamos refletir sobre Jesus, a oração e os discípulos. A oração de Jesus sempre foi voltada para os discípulos, para as pessoas. Então nós observamos isto aqui. E diz-nos o texto: aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar. Ele foi decidido. Ele não subiu ao monte para, quem sabe, por alguma coisa e não tendo uma outra atividade, então ele passaria a orar. Não, ele já subiu direcionado que ele ia para aquele lugar para orar. E observe, e ele não foi orar com pressa, correndo, aflito, atribulado, ofegante. Não, porque diz a Escritura que ele passou a noite em oração. Ora, quem se dispõe a subir ao monte e passar uma noite inteira em oração a Deus, era o propósito principal dele, falar com Deus, falar com o Pai. E para isso, ele separou uma noite inteira. E quantos momentos durante esta noite, na vida de Jesus, neste contato, nesta oração com o Pai, como ele se revestiu do poder de Deus, da sua graça, misericórdia, sabedoria. É bem verdade, aqui Jesus estava como homem. Ele tinha como homem as suas limitações, mas ele não deixou que elas o impedisse de ter o acesso direto à presença de Deus o Pai. Então ele subiu ao monte para orar. Já estava decidido: eu vou para orar. E não vou apressadamente. Vou para ter um tempo necessário de passar a noite em oração a Deus. Exatamente. Todas as nossas orações, elas devem ser dirigidas a Deus. Nunca devemos dirigir a oração a outra pessoa, quem quer que seja. Toda a nossa oração é feita a Deus o Pai, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Então veja quão importante é que nós aprendamos com Jesus a oração e os discípulos. O relacionamento de Jesus com a oração, o relacionamento dele com os discípulos. E como a oração se liga tanto com Jesus quanto com os discípulos. E ele ensinou pelo exemplo e ele também beneficiou-se deste momento, desta prática comum de oração a Deus o Pai. Então ele passou a noite em oração. E quando terminou a noite e chegou o amanhecer, o que diz a palavra é: e quando já era dia, certamente desceu do monte, chamou a si os seus discípulos. Aqui não diz quantos eram
os discípulos de Jesus. Nós não temos um número fixo, mas entendemos que eram muitos. Eram muitos. Onde quer que Jesus fosse, havia multidões que o acompanhavam. Na maioria dessas multidões estavam ali os seus discípulos. Eles não se limitavam somente a 12, aos poucos, não. Os discípulos de Jesus eram muitos. Agora, dentre os discípulos que ele tinha, ele escolheu 12 daqueles, conforme está escrito aqui, e deu a eles o nome de apóstolos. E lembre-se que Marcos deixou registrado que ele escolheu para si os que ele quis. Agora, é bem verdade que essa escolha que Jesus fez dos discípulos, ela foi fundamentada naquela noite de oração que ele passou no monte, orando a Deus, e certamente recebeu de Deus o direcionamento. E ao amanhecer, ele escolheu estes 12, que nós conhecemos. Os nomes deles estão aqui. Simão, qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Jesus escolheu estes 12 e nomeou-os, então, como sendo apóstolos. Mas veja que isto precedeu, quer dizer, foi precedida uma noite de oração para, na manhã seguinte, Jesus escolher estas pessoas para encarregá-los da responsabilidade que sobre eles estaria naqueles momentos. Então, em primeiro lugar, Jesus orou antes de escolher os discípulos. Veja, Jesus orou e os discípulos. Jesus orou para escolher dos discípulos os apóstolos e os escolheu. Segundo ponto que nós encontramos está em Lucas, no capítulo 22, os versículos 31 e 32, onde está escrito assim: Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Aqui encontramos um outro relacionamento de Jesus, a oração e os discípulos. Observamos aqui que Satanás havia pedido a Jesus para cirandar com Pedro. Jesus não permitiu. Jesus conhecia a Pedro e sabia tudo a seu respeito. Jesus não permitiu, porque ele queria cirandar com Pedro como se fosse trigo. Diferente de Jó, que Deus permitiu, porque conhecia a Jó. Jesus não permitiu a Pedro, porque também conhecia a Pedro. Mas disse uma coisa: mas eu roguei por ti. Esse rogar está ligado à oração, a pedir a Deus a favor de alguém. Então ele diz: mas eu roguei por ti, no sentido de que a tua fé não desfaleça e que você, quando se converter, confirma teus irmãos. Então, observe que aqui nós encontramos que Pedro ainda não estava convertido plenamente. Precisava ainda converter-se de algumas coisas. Portanto, naquele momento, Jesus não permitiu Satanás cirandar com ele, rogou por ele, pediu a Deus a favor de Pedro e pedindo que ele se convertesse. E ao converter-se a Deus, que ele confirmasse os seus irmãos. Então, Jesus orando a favor dos discípulos para que a fé deles fosse fortalecida, que eles não desfalecessem na fé, mas que eles mantivessem-se crendo.
Então, Jesus orou para que a fé dos seus discípulos fosse fortalecida. O terceiro momento nós encontramos no Evangelho escrito por João, no capítulo 17, o versículo 11, onde está escrito assim: E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Então, observe aqui que na oração sacerdotal de Jesus, ele pede a favor dos seus discípulos. Ele usa da oração a Deus, pedindo que os seus discípulos, aqueles que Deus deu a ele, que Deus guardasse no seu nome, no nome dele, Deus. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Jesus, enquanto estava no mundo, os guardou em nome do Pai. E agora que ele estava para partir, ele colocou nas mãos do Pai, para que o Pai guardasse os seus discípulos. E Jesus fez isso através da oração. Então veja, Jesus, a oração e o pedido para guardar, livrar e proteger os seus discípulos. No versículo 13 está escrito assim: Mas agora vou para ti, Pai, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. O pedido de Jesus a Deus em oração era que os seus discípulos pudessem viver, conforme ele disse, sendo um, assim como ele e o Pai, vivendo de maneira harmônica, em harmonia entre si. Os discípulos, eles precisavam desta harmonia, desta comunhão, deste ligamento entre eles e o Senhor Jesus, para que eles dessem continuidade ao seu trabalho. Então havia necessidade de eles viver em harmonia. Jesus orou por isso. E também, terminando o versículo, ele diz: para que tenham a minha alegria completa. Jesus orou no sentido de que a alegria que os discípulos e apóstolos iriam desfrutar não fosse uma alegria pequena, mas que eles tivessem alegria completa, alegria plena, alegria total na presença de Deus. Então, tudo isso eram motivos de oração. E veja, Jesus sempre fazendo a ligação, Jesus, a oração a Deus a favor dos seus discípulos. E aqui no versículo 24 está escrito assim: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Neste sexto ponto que nós encontramos, Jesus está orando ao Pai que dê a oportunidade de que os seus discípulos estejam com ele e sejam partícipes da sua glória. Participe com Jesus da glória. Esta glória que Jesus disse que recebeu do Pai e deu a eles. Quando Jesus, no versículo 5, diz: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse. Então Jesus manifestou a glória de Deus perante o mundo. E aqui nós encontramos agora que o Senhor Jesus está pedindo ao Pai, em oração, para que os discípulos tenham a oportunidade de desfrutar na glória com ele, de participar da glória com Jesus. Então veja, Jesus, a oração e os discípulos, assim também como
Marcos, no Evangelho, deixou registrado no capítulo 14, os versículos 37 a seguir, está escrito assim. Marcos 14, 37 a seguir, até o 41, está escrito assim. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez, e orou dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhe: dormi agora, descansai. Basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Então, neste último momento, Jesus orou, dando exemplo aos seus discípulos que eles deveriam ter um tempo para vigiar e orar, entendendo que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eles estavam dominados por uma sonolência. Mas observe que em tudo Jesus estava fazendo a ligação com os discípulos através da sua oração. Então, Jesus, a oração e os discípulos. Primeiro, Jesus orou antes de escolher os discípulos. Segundo, Jesus orou para que os discípulos fossem fortalecidos na fé. Terceiro, Jesus orou para que os discípulos fossem guardados por Deus. Quarto, Jesus orou para que os discípulos pudessem viver em harmonia entre si. Quinto, Jesus orou para que a alegria dos discípulos fosse completa. Sexto, Jesus orou para que os discípulos participassem com ele da glória de Deus. E sétimo, Jesus orou dando o exemplo de que não se pode descuidar nos momentos da vida, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto e temos que alimentá-lo com a oração diante de Deus o Pai. Foi assim que Jesus fez. Você tem utilizado-se também da oração nos momentos da sua vida, quaisquer que sejam eles, porque a oração, ela cabe em todos os momentos da nossa vida. Nas escolhas, no fortalecimento da fé, no livramento de Deus, na harmonia que devemos viver, na alegria que podemos desfrutar, na promessa da manifestação da glória de Deus, e tudo isso está ligado no exemplo da vida de Jesus. Então, que nós possamos aprender com Jesus e desfrutar desta riqueza, assim como Jesus fez, que nós possamos imitá-lo e fazer também de igual forma. Isto será de grande valor, utilidade para a nossa vida de fé. É preciso estarmos centrados em Deus. A nossa oração deve ser dirigida a Deus. Devemos fazê-la em nome de Jesus. Devemos fazê-la dirigidos pelo poder do Espírito Santo, porque no nome de Jesus é que o Pai ouve e responde à oração. No poder do Espírito Santo é que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém, mas ele nos ajuda em todas as coisas. Então esse deve ser o nosso caminhar. Fica aqui para a nossa reflexão e avaliar a nossa conduta com relação à oração, se ela realmente faz parte de todas as áreas da nossa vida, ou se temos áreas que desprezamos a oração e achamos que sabemos como enfrentá-la. Jesus mostrou que em todas as áreas da vida é preciso estar ligado a Deus através da oração. E eu e você, que cada um de nós
possamos seguir adiante, fazendo bom uso da oração, glorificando a Deus e nos fortalecendo nele para servi-lo e ser fiel até o fim. Querendo Deus, amanhã retornaremos.